Quarta-feira é dia de receber o professor Ricardo Martins aqui no nosso estúdio para falar sobre saúde e saúde com prevenção, claro. Ele traz sempre informações preciosas para a gente aprender um pouco mais sobre a saúde, como se prevenir e, claro, que o friozinho é tema do quadro de hoje. É o nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia, Meg. Bom dia, Darcy. Bom dia, os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Que friozinho, hein? Gostoso, hein, professor? A gente estava precisando, né? Isso, mudou muito o ambiente, ficou mais úmido. Verdade. Só que esse friozinho, ele é estranho, né? É, muda muita coisa, muda né? muito. Professor, eu lembro que na semana passada a gente falou do tempo seco, problemas respiratórios. Meu Deus. E agora, com esse friozinho, surgem outros problemas. Reflexos no nosso corpo e aquela dorzinha a mais. Para quem já tem uma dor crônica, para quem tem alguma situação, parece que sente um pouco mais. É sobre isso que a gente vai falar. E é real. Né? É real, professor, ou é só impressão nossa? Não, é real mesmo, né? Nós dizemos que as pessoas viram Instituto Meteorológico. Esfriou, sentiu? Não, já vai sentir antes. Né? Mas a pessoa fica realmente o garoto do tempo. Porque nós vamos explicar bem certinho, mas todos que têm algum desgaste articular, alguma tensão muscular um pouco maior ou já tem um envelhecimento natural, quando faz essa mudança de tempo, às vezes ele sente 2, 3 dias antes. Olha só. Muitos até quando vai chover, não necessariamente com frio, vai chover 2, 3 dias antes, ele já sente dores, principalmente articulares. Nossa. Então é real. Por quê? 3 coisas importantes. Eu trouxe aqui um antebraço, né, e um braço, para que nosso público possa entender melhor. Veja bem, Flávia, nós estamos aqui, ó. Nosso público vai conseguir entender. Os ouvintes, eu estou com um antebraço que tem ossos, articulações, músculos e nervos. Aonde dói? Primeiro, articulações. As dobrinhas. As dobrinhas. Então aqui, ó, tem o cotovelo, tem o punho e tem as dobrinhas do dedo. Ou seja, todas as articulações dos dedos. Aquele dedo que já começa a ficar endurecido, isso, estralando. Muito bem. Aí eu também começo a ter as dores em função dos nervos. E as dores também podem ser em função dos músculos. Então agora vamos explicar. Quando você tem esse friozinho, o que acontece? Diminui a temperatura. Então os nossos vasos sanguíneos, eles fecham um pouquinho. Chama vasoconstrição. Sabe por que é natural isso? Porque o nosso corpo quer preservar o calor. A gente quer ficar encolhidinho, Quer ficar encolhidinho. Né? Então existe já uma vasoconstrição. Aquilo já diminui a corrente sanguínea. É pouco, mas nós já sentimos, principalmente naquelas áreas que tem desgastes crônicos, que tem tendinites crônicas, que tem artroses, que são crônicas, né? Problemas, por exemplo, de hérnia de disco. Aquela hérnia não me incomodava. A ciática não me incomodava. No frio ela me ataca. Exatamente por causa disso. Outra coisa é a contração dos músculos. Os músculos, eles se contraem. Para exatamente isso. Para a gente se manter quentinho e a gente trabalha menos. A gente se movimenta menos. Então você tem tensão muscular, que aí já causa dor. Você tem essa dificuldade da irrigação sanguínea, que também já causa dor. Mas existe uma coisa que o nosso público às vezes não sabe, e tenho certeza que não. E é por isso que é o público inteligente, né? Está sempre aprendendo. Você sabe que há uma diminuição da pressão barométrica. Que é isso, professor? É interessante, né? O nosso ambiente, né? A Terra, ela tem uma pressão, tem uma situação atmosférica, né? Tem a força da gravidade e nós somos regidos por pressões atmosféricas. Quando você tem esse período de friozinho, há alteração, oscilações dessa pressão. Elas são tão sutis, mas o nosso corpo sente.
Sabe quem sente? Os nossos nervos. Aí eu tenho mais pressão sobre os nervos. Os nervos são mais sensíveis, principalmente aquelas pessoas que já têm algo crônico. Então, a mudança barométrica associada à mudança de temperatura faz com que os nervos fiquem mais irritados. E daí que vem dor. Nosso ouvinte, se puder dar esse testemunho, tem gente que tem dor que vai da coluna assim, vai para o braço. Porque os nervos, vou mostrar novamente aqui, ó. Os nervos, eles são compridos, não é? Ver se a gente consegue fechar, Gil. Os nervos são compridos, olha aqui, ó. E como eles são compridos, as dores viajam, né? Começa num cantinho, vai lá. Exatamente. E exatamente essa irritação nos nervos. Então, esses 3 elementos são o que geram essa dor. Aí o nervo vai irritando, gera mais um comprometimento do músculo. Você viu o ciclo vicioso? Aí o sangue a gente já dorme encolhido. Aí o sangue também já não vai direito. E para levantar, professor, que a gente dorme todo encolhidinho, parece que vai quebrar assim a hora que você vai levantar e esticar, né? É o sinal mais claro de que a gente está com pouca lubrificação. Você levanta da cama, tudo durinho. Tudo durinho para esticar. Né? Então são essas 3 causas que geram o que nós chamamos de essa dor durante o frio, né? Essa algia, né? E isso pode ser revertido. É uma coisa interessante, né? Pode ser revertido, também pode ser prevenido. Porque nós temos totais condições de prevenir isso. Porque os nossos antigos, eles são maravilhosos, né? Porque eles já sabiam disso. E muitos, né? É assim, aquela nossa vozinha, né? Não esquece de levar a blusa. Mas toda mãe tão fala calor, isso, hein? Mas tá calor, mãe. Leva a blusa que vai fazer frio. Porque ela já está sentindo isso. Né? E as pessoas naquela época não tinham internet, não tinham WhatsApp, não tinham, né? Quer dizer, para saber alguma coisa meteorológica, ou era o rádio, ou era a televisão, nos jornais, né? E aí as pessoas sentiam realmente essa cultura, né? E a gente pode carregar isso para os dias de hoje, né? Mamãe, papai, vovô e vovó, continue nos orientando. Fazendo esse alerta. E ó, professora, a gente já tem participação. Jefferson Kumagaia falou: eu sou o velho do tempo. Sinto todas as mudanças climáticas. E é aquilo que o professor estava explicando. Às vezes sente 1, 2 dias antes. Professor, eu vou falar que eu sinto numa cicatriz de cirurgia. Boa. Começa a endurecer, começa a repuxar. Eu sinto que já vai mudar o tempo. Porque na cirurgia, o que você teve ali? Um corte, depois a cicatrização, que é uma fibrose. Ali a irrigação sanguínea não é boa. E aí, quando você tem essa diminuição de temperatura, você diminui a irrigação lá. Mas na hora você sente. E tem gente que não acredita, professor. Mas pode eu acreditar sinto. que é real. Pode acreditar que é real. Agora, então vamos pensar. Como controlar isso? Gerando calor. Gerando calor. Então, o calor que nos cobre pode ser roupas, pode ser aquelas pantufas, né? A gente pode ficar realmente bem aquecido e evitar os choques térmicos. Porque assim, se eu chego em casa, já estou quentinho e vou ter que buscar alguma coisa na garagem, você pode ter certeza. Eu já vou ter essas golfadas de ar, né, que as pessoas falavam, né? Muitas pessoas ficavam, inclusive, com paralisia facial. Vocês lembram disso? Lembro disso. Sim. Porque o choque... Fala, não pode tomar banho quente ou tomar chá e sair no vento. Não, mas ela está correta, porque o choque térmico é importante. Então, sempre manter aquecido. Quem que não tinha ou não tem aquele famoso doutorzinho em casa? Sim. Para fazer o quê? Fazer aquelas massagens nas extremidades, colocar uma boa meia. Isso tudo realmente melhora a irrigação e você evita essas dores, né? Outra coisa importantíssima é tomar bastante água. É interessante, né? Tomar água significa reter calor. E a gente bebe menos água. Menos água. Não é? É uma dificuldade. Não é interessante. E a gente fica mesmo com menos sede, mas a gente tem que se forçar a tomar água. Pode ser sucos, pode ser chás, pode ser bebidas quentes? Pode, sem problema nenhum, mas a gente tem que se hidratar. E atividade física. Nossa, atividade física é tão importante, né? No frio, como é que faz, né? No calor já é difícil, imagina. Porque exatamente, você faz uma boa caminhada, você melhora a irrigação sanguínea, você evita, então você quebra aquele ciclo, tensão,
baixa irrigação sanguínea, né? E você melhora todo o funcionamento corporal. Flávia, é tão interessante quando você pensa que frio, ele é importante, né? Nós temos aí uma situação climática e tal, mas calor, é possível de nós recuperarmos isso. E a atividade física, ela faz o coração ficar mais ativo, hormônios serem estimulados. Melhora a circulação. E eu vou contar para você, 24 horas após o exercício, eu continuo mantendo. Olha! Por isso que a atividade física ela é tão importante para a nossa saúde. Então, as pessoas que já praticam, continuem a praticar. Quem não praticou, tá com esse friozinho, tá com dores, faz alguns movimentos leves, não precisa fazer uma caminhada, Faz né? em casa, um Faz alongamento. os movimentos, alongamentos, né? Passa aquele olhinho que vai fazer o aquecimento, aquele massageador, né? Se aqueça, mas faça movimentos. Espreguiçar. E você sabe que espreguiçar é algo tão interessante? Verdade, o senhor já comentou aqui. Existe terapia do espreguiçar. Espreguiçar, eu tô aqui, eu espreguiço. Dá um prazer. Dá um prazer, mas relaxa, melhora a circulação sanguínea, né? Vamos olhar para os nossos pets. Verdade, Os cachorro, pets fazem gato. isso. Eles saem de uma posição, já espreguiça. Mas é exatamente isso, porque eles sabem que quando a gente fica numa mesma posição, todas essas articulaçõezinhas e músculos ficam incomodando. Então eles mudam, eles têm que se alongar. Nós temos que fazer isso a mesma coisa. Então o espreguiçar é interessante. Você sabe, nos Estados Unidos tem uma terapia chamada terapia do abraço. Por causa disso. O terapia do abraço surgiu por causa do acolhimento, da empatia, né? Mas também em função de você movimentar o corpo. Então, se você faz a terapia do abraço, 30% do sedentarismo ele sai fora. Gente, só com um abraço. Porque você sai daquela zona de sedentarismo, né? Assim, é mais que óbvio, né? Aí você escolhe pelo menos 10 pessoas para abraçar ao longo do dia. Então, você se movimenta, você faz os músculos se movimentarem, né? Fora o benefício Fora psicológico. que tem, né? lógico, Social. não, tudo começou por esse caminho, mas de repente você também tem essa terapêutica corporal, né? Muito bom. Muito bom. Professor, e como que eu consigo diferenciar, né, se essa dor ela é aguda por uma lesão ou se é uma dor crônica exacerbada pelo frio? Como que eu consigo definir isso? O inchaço. Inchaço? Porque a dor pelo frio, ela não gera inflamação. Porque a dor, ela tem uma característica muito clara. Ou é por desconforto, como nós dissemos, ou porque há alguma coisa aguda que gerou uma inflamação. A inflamação deixa a articulação inchada, vermelha, né? Com dificuldade de movimentação. Pode ser um entorse, pode ser uma pancada, mas pode ser também alguma condição de temperatura. Pode, mas assim, eu às vezes torci o pé à noite e de manhã estava inchado. Aí por causa do frio eu falo, olha, inchou por causa do frio. Não é isso. Outra coisa é ácido úrico. Eu posso ter uma crise de ácido úrico e nesse frio pode ser coincidente eu aumentar essa situação de dor, mas aí nós sempre vamos pensar, existe um processo inflamatório com inchaço. Não tem a ver com o frio. Certo. O frio não há inchaço, mas há dor irradiada. Tem dores terríveis que são assim, imagina pacientes com fibromialgia. Estava pensando neles aqui, piora. Piora muito. E isso é visível, né? Então essas pessoas, elas não ficam inchadas, mas pioram, né, no quadro. Então essa é a diferença, viu, Meg? Muito bom. Então, gente, frio é gostoso ficar fechadinho, acolhidinho, mas é também muito importante a gente se movimentar. E como o professor Ricardo falou na semana passada, abrir janelas da sua casa, respirar puro, colocar bastante blusinha de frio, mas aí pode enfrentar para fazer um exercício físico, para se movimentar. E que tal essa terapia do abraço? Que eu gostei, hein, professor? Vou praticar. Gostei. Também. Já estamos longe dessa pandemia, né? Acho que agora já podemos nos abraçar, não é? E fazermos o nosso dia diferente. Se abraça uma pessoa e ela abraça outra, nós vamos ter uma corrente do bem aí. Isso mesmo. Muito bom, professor. Obrigada mais uma vez pela participação. Semana que vem a gente está juntinhos. Com certeza. Com frio ou com calor, estamos aqui. Estamos aqui. Combinado, professor. Obrigada. Jornal da Manhã, Unifev.